Deus. Toda quinta-feira nós estamos ministrando sobre uma vida com propósito. Você tem um propósito na sua vida? Claro, definido. É difícil para muitas pessoas definir claramente o propósito da vida. Às vezes nós acordamos pela manhã e ficamos com um tempo muito ocioso. A ociosidade é algo terrível, né? Eu vi uma pesquisa que no Brasil tem mais pessoas, a palavra me sumiu, pessoas desalentadas, desalento. Tem mais desalentados do que desempregados. Tem muita gente desempregada. Se fala em mais de 30 milhões de desempregados, né? Se você for botar estatisticamente, eles falam de 12 a 15 milhões, mas daqueles que procuram emprego. Os desalentados não procuram mais emprego, perderam a esperança. Tem mais desalentados do que desempregados, porque o desempregado ele está sempre procurando, corre aqui, bota um currículo aqui, faz um negócio aqui, e trabalha de biscate, como diz as pessoas, né? Faz um bico aqui, um bico ali. Essas pessoas são desempregadas, mas estão sempre buscando algum recurso. Mas existe um grupo que é maior do que esses, que passa de 15 milhões de pessoas, no universo do nosso país de 200 milhões de pessoas, que são os desalentados. Desalento. Muitos deles você encontra, né, nas esquinas, já, né, com aquela garrafinha branca, né, tomando lá a sua cachaça, não procura mais emprego, não faz mais nada. Outros já estão lá nas drogas, no crack, e tem outros que estão dentro de casa, né? Já viu? Está dentro de casa, a mãe fala, meu filho, vai fazer alguma coisa. Ele, amanhã eu vou. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ele não está desalentado. Está dentro de casa, talvez, graças a Deus, não está na droga, não está na prostituição, não está jogado pelas esquinas das ruas, mas está desalentado dentro de casa. Perdeu a esperança, parece que não tem mais propósito a vida de muitas pessoas. É triste isso. Mas nós, como igreja, nós podemos até estar na categoria dos desempregados. Mas nós temos fé em Deus, confiamos em Deus, que Ele vai abrir uma porta, que Ele vai usar alguma maneira. Agora, nós não podemos ficar desalentados, queridos, porque o desalentado não tem propósito na vida. Nós não podemos fazer parte dos desalentados. Desalento. E aí, meu irmão, como é que está? E amanhã? Amanhã... pastor, nem sei, sabe? Estou tão... Irmão, cuidado, você pode começar a ter um desalento, e isso pode te levar a lugares terríveis. É terrível quando uma pessoa... Falta de propósito. Porque existe para nós, quando nós temos um propósito claro, definido, como igreja, nós aprendemos que o primeiro propósito da igreja é o quê? Adoração. Queridos, você é crente, amém? Eu estou falando só com crente aqui hoje. E os irmãos que estão em casa, que vão nos acompanhar, o primeiro propósito da igreja é o quê? Adoração. É para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus. Amar ao Senhor, o teu Deus, acima de tudo, de todos. Adoração. Você veio aqui para quê? Adorar. Você não veio aqui para passear. Você não veio aqui para passear. Eu acredito nisso. Você não veio aqui para me ver. Eu não sou tão bonito assim. Vou lá ver o pastor, ele é uma coisa maravilhosa. Não. Você veio aqui por causa de Deus. Porque quinta-feira praticamente só quem fala sou eu, né? Então, quem não gosta de me ver, vai nem vou lá, porque é só o pastor que fala.
Então, querido, você não veio aqui por causa do pastor, você não veio aqui por causa do cantor, nem por causa da Stephanie, você não veio aqui por causa de gente, você veio aqui por causa de Deus. Para quê? Adorar a Deus. Quando você fala assim, eu vou à igreja, você vai adorar. Nós vimos nesse tempo que a gente não adora só na igreja. A adoração é um estilo de vida. É amizade com Deus, é relacionamento com Deus. É sobre isso. Você foi criado para adorar a Deus. Primeira coisa que quando Deus fez você, quando Ele me fez, foi para o louvor da sua glória. Então, toda vez que eu perguntar, obrigado, minha irmã, toda vez que eu perguntar, e você não me responder, eu vou ficar chateado. Qual o primeiro propósito na vida de todo homem, de toda mulher? Adoração, adorar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E nós começamos a falar sobre o segundo propósito. O segundo propósito, pode colocar, o segundo propósito que Deus nos criou, está aí, propósito número 2, comunhão. Semana passada nós falamos sobre você foi criado para ter uma família. A família de Deus. Falamos sobre a família de Deus. E falamos lá que Deus começa, né, as coisas em Deus. O próprio Deus é uma família. Antes da criação do mundo, Deus já vivia em família. Ele já se relacionava entre si, entre ele mesmo. Qual era a primeira família de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam lá na eternidade. Eles começam a criar o mundo. Quando eles vão criar o homem, ele fala assim, olha, façamos, os três decidiram fazer mais uma família na terra que fosse semelhante a ele, a imagem e a semelhança dele. Ele cria Adão, Eva, é uma família, dá filhos, multiplica, cresçam. Depois ele destrói, né, o pecado entra no mundo, falamos sobre isso. Evolui, o homem fica mal, Deus decide, a Bíblia diz que Deus arrependeu de ter feito o homem e falou, vou acabar, vou matar todo mundo. Mas ele poupou quem? Poupou a família de Noé. Poupou aquela família e começou de novo, a partir de uma família. Depois ele escolhe uma outra pessoa, uma outra família para criar um povo. Qual era essa família? A partir de quem? A partir de Abraão. Ele fala, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vou te dar uma terra, te mostrarei um lugar, farei de ti uma grande nação, vou te dar filho. Abraão não tinha filho, vou te dar filho, você vai ser pai de multidão, família. Nós fomos criados para viver em família, Deus desejou uma família, Deus criou o homem para viver em família, nós fomos criados para viver em família. Você está aqui porque você faz parte da família de Deus. A igreja é a família de Deus, amém? Você entende isso? E hoje nós vamos falar sobre o que realmente me importa. Pastor, o que realmente importa? Dentro do propósito da minha vida, o que realmente importa? Tem muitas coisas importantes. Cada um de nós temos a nossa forma de avaliar as coisas, né? Juízo de valor. Cada um de nós temos um juízo de valor. Tem coisa que para mim tem um valor tremendo, tem coisa que para você não vale nada. Mesma coisa, um colecionador dá valor a coisas que a gente olha e fala, meu Deus do céu, um monte de troço velho. Para que isso, gente? Mas para ele aquilo tem um valor tremendo. Mas o que realmente importa na nossa vida? O que realmente é importante para mim e para você? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3.
ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, o que está escrito? Quem está comigo aqui? Vocês estão conseguindo ler daí? Está dando para ler? Hã? Tem alguém aqui? Eu estou perguntando, ninguém fala nada. Ainda que eu fale as línguas dos e dos anjos, se não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, ainda que dê aos pobres tudo que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, então o que é mais importante nessa vida? Nada mais importa. Se não importa tudo que eu faço, o que você fez hoje? De bom, por alguém, pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela igreja. O que você fez hoje? Tinha amor envolvido? Se não tiver amor, para nada disso valerá. Aí eu te pergunto, se nada sem amor tem valor, então nada é mais importante que o amor. O que é mais importante na nossa vida, querida, é o amor. A coisa mais importante, diga para a pessoa que está do teu lado, a coisa mais importante é o amor. O que realmente importa? Não importa o que eu diga, o que eu creia, o que eu faça. Sem amor, estou arruinado. Você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não consegue amar, você está arruinado. Vai perder tudo. O amor significa viver de maneira que Deus nos mandou viver, Deus nos mandou amar. Como vocês ouviram desde o início, o seu mandamento é esse: viva uma vida de amor. João escreveu isso na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 6. Viva uma vida de amor. Você pode viver a vida toda. Se você não amar, nada fez sentido, você viveu em vão. É a ótica de Deus, não é a minha ótica. Não importa que tipo de crente eu sou, Paulo escreveu, não adianta eu profetizar, não adianta eu orar, não adianta eu fazer coisas, tremendas, impressionar as pessoas, se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta eu pegar tudo que eu tenho, distribuir com os pobres, eu sou um cara muito gente fina, mas se não tiver amor, nada vai valer a pena. Não adianta, querido. Viver consiste em amar. Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor, porque a definição de Deus mais simples e grandiosa é o amor. A lição mais importante que Ele quer que você aprenda na terra é como amar. E amar, querido, está no imperativo. Ele diz assim: amai-vos. Amar não é sentimento. Não confunda amor com paixão. Você não precisa sentir vontade de amar. Amar é para praticar. É quando amamos que somos mais parecidos com Deus, de modo que o amor é o fundamento de todos os mandamentos que Ele nos deu. Toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame os outros como você ama a si mesmo. Então você ama a Deus e você ama os outros. São os dois mandamentos. Aprenda a amar, ou aprender a amar altruisticamente não é tarefa fácil.
é o amor sofredor. Vai contra a natureza egoísta, porque a nossa natureza tem a ver com o nosso ego. A gente acredita que a gente é a melhor pessoa do mundo e que todo mundo tem que gostar da gente. E aí, a gente não acredita que a gente é ruim, por mais ruim que a gente seja. Por mais, sabe, a gente acredita que todo mundo deve amar a gente. Mas, de fato, nós somos desafiados a amar as outras pessoas. Nós temos uma vida toda para aprender a amar. É lógico que Deus quer que amemos a todos, mas Ele se interessa especialmente porque aprendemos a amar as outras pessoas que fazem parte da sua família. Deus quer que a gente ame a todo mundo, né? Porque Deus amou o mundo inteiro, mas especialmente a família da fé. Porque nós somos uma família. Lembra da semana passada? Que Deus nos chamou para viver em família? E que a igreja é a família de Deus? E aí eu estou num relacionamento com a família de Deus e eu devo amar todo mundo, inclusive os de fora, mas especialmente os de dentro. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Tema a Deus e honra ao rei. Ele faz 4 classes aqui. Todos devemos respeitar todo mundo. A gente vive numa sociedade dividida, né? A gente vive numa sociedade de hoje, é claro, né? O sistema colocou a divisão de classe. É o negro contra o branco, é o pobre contra o rico, é o patrão contra o empregado, é o gordo contra o magro, é o rico contra o pobre, é o da direita contra o da esquerda, e assim a gente está dividido. Isso foi uma estratégia que o diabo colocou na mente de alguns líderes para dividir a sociedade em classe. Então, uma classe lutando contra outra classe. Briga de classe é o que não falta na sociedade. Então, nós temos que respeitar a todos. Você não vai mudar a cabeça das pessoas. Ah, o cara é de direita, ele tem que vir para a esquerda. Se ele é de direita, meu irmão, dificilmente ele vai para a esquerda. Se ele é de esquerda, ele não vai querer saber da direita e vai ter guerra a vida toda. E se ele é racista, você não vai mudar a mente dele. E se ele sabe, é daquele que não gosta de pessoas de outras nações, como é que é o nome disso aí? Xenofóbico, xenofobia. Então você não vai mudar, mas você tem que respeitar e conviver com as pessoas. Paulo Pedro está dizendo, tratem a todos com o devido respeito. Respeita as pessoas, elas fizeram as suas escolhas, então deixa elas, porque nós temos uma mensagem. A mensagem do Evangelho, ela alcança todas essas pessoas. Agora, a transformação que Deus vai fazer no coração de cada uma dessas pessoas é que vai uni-las no amor. Então, você que é rico vai conseguir amar o pobre. Você que é pobre vai conseguir amar o rico. Porque está dizendo aqui que com os irmãos você tem que fazer o quê? Amem os irmãos. Então, eu tenho um irmão que é rico. Eu sou pobre, eu tenho que amar o irmão rico. Ainda que a classe lá fora diz que o rico tem que odiar o pobre, que o pobre está sendo explorado pelo rico. O patrão tem que amar o funcionário que é crente, porque eles são irmãos. O negro tem que amar o branco, porque eles são irmãos. E assim vai. O de direita tem que amar o de esquerda, porque eles são irmãos. O de esquerda tem que amar os da direita, porque eles são irmãos. Não importa. Pastor, mas isso é errado aqui. Irmão, quem é que nunca pecou? Está com uma pedra aí. Então, o patrão erra, o empregado erra, o negro erra, o branco erra, o gordo erra, o magro erra, o da direita erra, o da esquerda erra. Todo mundo erra. Agora, quando a gente se forma uma igreja, somos irmãos, devemos, além de respeitar a todos, amar os irmãos. Porque não adianta. Eu posso ser o perfeitão, mas se eu não amar, adiantou alguma coisa? Nós lemos que se não amar,
nada disso se aproveita. Então, além do respeito a todos, temos que amar os irmãos. Porque o Deus que ama o da direita, ama o da esquerda. O Deus que ama o negro, ama o branco. O Deus que ama o pobre, ama o rico. O Deus que ama o patrão, ama o empregado. Pastor, mas tem coisa que é errada. Tem coisa que é errada em tudo quanto é lugar. Deus vai julgar a cada um. Agora, se eu estou no corpo de Cristo, Deus vai me tratar. Não importa a minha condição social, política, emocional, Deus vai me tratar pela palavra. A mesma palavra que serve para uma classe, serve para outra classe. A mesma palavra que bate no patrão, bate no empregado. Que bate no rico, bate no pobre. É a mesma palavra. Tratem a todos com devido respeito. Ame os irmãos, porque nós somos uma família. Porque se não tiver amor, nada disso se aproveita. Amor e respeito. Tema a Deus e honre as autoridades. O rei aqui representa as autoridades, né? Que foram constituídas por Deus. Não há autoridade que não seja dada por Deus. Por mais que você não concorde com essa autoridade, por mais que você não tenha votado nessa autoridade, ela está lá porque Deus colocou. Ah, pastor, não acredito. Então você pega a sua Bíblia, me dá e vai seguir outro livro. Porque se você quiser seguir a Bíblia, você tem que acreditar que tudo que Deus faz é perfeito. Por mais que você não entenda, por mais que eu não entenda, se há autoridade, ela foi constituída por Deus, é permissão ou é diretiva, aí a gente vai entrar em outro debate. Mas Paulo escreveu aos Gálatas assim, capítulo 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos... Paulo, Pedro, eles dão ênfase à família de Deus. Existe o grupo que é todos e existe a família de Deus. Então, nós respeitamos a todos. Ele diz aqui, né, fazemos o bem a todos, mas a igreja é uma família. E, especialmente, devemos cuidar da nossa família. Como você tem lá a sua casa, você cuida do seu pai, do seu filho, da sua mãe, do seu irmão. Aqui a igreja é a família de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros, no contexto da família de Deus. Essa é a ideia da família de Deus. É a ideia que Deus colocou no coração da igreja, para que nós possamos nos cuidar mutuamente, a partir de um amor sincero, um amor não fingido, porque se não tiver amor, nada disso. O que é mais importante para a vida de um cristão? O amor. Nós podemos, querido, ter uma igreja linda, maravilhosa, nós podemos ter aqui centenas e centenas de irmãos superpoderosos, irmãos que revelam, que curam, irmãos que pulam, irmãos que fazem coisas extraordinárias. Mas se esses irmãos não se amam, nada disso tem valor. É só um montão de gente fazendo coisa legal. Mas se eles não se amam, não é uma família. Não é a família de Deus, porque a família de Deus ama uns aos outros. Esse é um princípio da palavra que nós temos que entender. É da vontade de Deus que você tenha uma associação íntima e constante com os outros crentes. É assim que Deus estabeleceu, para que possa desenvolver a habilidade de amar. Por isso que não funciona aquela coisa de ser crente sem igreja. Hoje existe isso, né? Os sem igreja. Tem um monte de gente que diz que é crente, mas não vai à igreja nenhuma, não frequenta igreja. Não, eu não preciso. Muito problema, aquela gente lá é problemática. Eu não quero saber de ficar lá no meio daquelas pessoas, não. Mas é exatamente ali que Deus te quer. É no meio da família. O amor não pode ser aprendido solitariamente. Você tem que ter pessoas por perto, pessoas irritantes, pessoas imperfeitas, pessoas que nos frustram. Por meio dessa união, aprendemos 3 verdades importantes. Então, se você estava pensando em parar, porque tem umas pessoas aqui na igreja que te incomodam muito, você está no lugar certo. É exatamente aqui que Deus quer que você aprenda a amar. Amar é um exercício.
Não é um sentimento. Então, você precisa estar do lado de alguém para você amar esse alguém. Você precisa se relacionar com pessoas. E muitas vezes são pessoas irritantes. São pessoas que, sabe, nos incomoda muito. Aí eu tenho que amá-la. Porque amar quem nos ama é fácil, né? Até que a pessoa nos decepciona. Poxa, admiro você, não quero mais papo contigo. Aí perdeu o amor, acabou o amor. Tem gente que o amor acaba muito rápido. Até semana passada estava um na casa do outro, uma coisa tremenda, era só vivia as fotos no Facebook, WhatsApp, né, no perfil. Aí aconteceu um probleminha. Acabou o amor. Isso não é amor. O amor tudo suporta, o amor crê, o amor é paciente, o amor espera, o amor não é ciumento, o amor é diferente. E se não tiver amor, Deus te colocou num relacionamento com pessoas diferentes de você. Eu falei aqui da divisão de classe, não falei? Não importa se é da direita, se é da esquerda, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, não importa, você está na família de Deus. A família de Deus tem todas as classes e agora vamos nos amar. Ah, pastor, não vai dar. Então você procura outra religião, porque no cristianismo, se não tiver amor, você vai perder seu tempo aqui dentro. Vai para outra igreja, vai para outra religião. Eu não quero amar essas pessoas. Então, meu irmão, não seja crente, porque está escrito que se não amar, vai perder tempo, só vai dar problema. É importante demais isso a gente entender. E há 3 coisas eu falava aqui que acontece 3 coisas, né? Para nos ensinar a amar. A primeira coisa, a melhor utilidade que se pode dar à vida é amar. A melhor coisa que você pode dar de utilidade para a sua vida é o amor, é amar. Se você não amar, não vai funcionar nada. Amar deve ser a sua principal prioridade, seu objetivo primordial, a sua maior ambição. Sabe, é você olhar para essas pessoas que estão aqui dentro, aquelas que faltaram, e você falar assim: eu quero amar esses irmãos. Alguém vai dizer: ah, mas você viu fulano? Ah, mas eu tô querendo amar. Como é que eu faço para amar? O que eu tenho que fazer para amar? Você já parou para pensar sobre isso? Amar não é uma parte boa da nossa vida, é a parte mais importante. A Bíblia diz que o amor seja o maior alvo de vocês. Você está pescando o que nessa vida? O que é importante para você nessa vida? A coisa mais importante é amar. A sua vida só vai ter sentido se você desejar amar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Sigam o caminho do amor. Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Sigam o caminho do amor. Você está seguindo qual o caminho? O caminho da divisão, o caminho da briga, o caminho da contenda, o caminho da discórdia, ou você está seguindo o caminho do amor? Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto: sigam, queridos, vocês sabem a história da igreja de Corinto? Ela começa na sua carta, os 5 primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, só fala de briga, de divisão, de problema. Era uma igreja dividida, era uma igreja problemática. E o apóstolo chega, depois de falar muita coisa, eu queria muito que você lesse essa carta. Lesse com um olhar crítico, um olhar de quem está procurando problema. Não, deixa eu ler aqui. Isso aqui está errado, e anota. Mas isso aqui, os irmãos lá faziam isso aqui. Gente, os irmãos de Corinto não estavam bem, não. E Paulo diz para aqueles irmãos: sigam o caminho do amor. É a mesma carta
ele fala que ó, não adianta vocês fazerem isso, porque a igreja de Corinto falava muito de dom, né? Olha, ele tinha dom de profetizar, e o culto começava, era uma turma falando em língua estranha, e era um tal de profecia, um profetizava no canto, o outro começava a profetizar no outro canto, sabe? Era uma igreja fervorosa, a igreja de Corinto, mas era uma igreja turbulada. Eles não falavam, eles brigavam, só tinha cada coisa, irmão, leia essa carta, 1 Coríntios, leia essa carta. Você vai ver como Paulo pega no pé deles e ele chega nesse ápice aí. Irmão, siga o caminho do amor. Busque, com certeza, os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, mas siga o caminho do amor. Lá no capítulo 13 ele diz, porque se vocês não amarem, o que vai adiantar profetizar? O que vai adiantar curar? O que vai adiantar fazer milagre? Não vai adiantar nada. Não adiantar nada, queridos, nós aqui, nossa comunidade de crentes, a gente, sabe, bombar, explodir, crescer, e a gente não amar. Não vai adiantar nada. Nós devemos seguir o quê? O caminho do... Porque a nossa vida só vai fazer sentido aqui nesse lugar, se a gente aprender a amar. Segunda coisa, querido, a vida sem amor não tem realmente nenhum valor. Paulo levanta a questão, não importa o que eu diga, não importa o que eu faça, não importa o que eu creia, sem amor estou arruinado. É o que nós lemos lá. Se não amar, o que adianta? Então, sem amor não tem realmente nenhum valor. Eu estava na igreja e eu pensei que eu podia viver, sabe, um crente isolado. Isso durante um período da história da igreja, alguns dos nossos irmãos fizeram isso. Eles criaram os monastérios, os monges foram morar lá nas montanhas, criaram, né, aqueles lugares afastados da sociedade, porque os irmãos são muito problemáticos. Então, por isso que existem os monges que vivem isolados lá nos seus cantos, porque eles não querem conviver no meio dos problemáticos. Eles querem viver isolados. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver em família, amando, perdoando, suportando, ensinando, corrigindo, relacionamento. É sobre isso. Paulo vai dizer agora, não importa, querido, o que a gente faz na igreja, não importa o que a gente faz na vida, se a gente não amar, realmente nada disso tem valor. Isso deve nos encorajar a olhar para nós, a nossa vida, o nosso papel de crente. Será que eu estou levando a sério essa coisa do amor? Será que realmente eu tenho valorizado o amor dessa ótica de Deus? Nós, às vezes, conversamos sobre arrumar um tempo para nossos filhos ou criar um tempo para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Isso dá a impressão de que os relacionamentos são apenas uma parte da nossa vida. Eu já passei. Juntamente com muitas outras tarefas. Então, assim, aqui no mundo nós somos muito ocupados, não é verdade? É o trabalho, é os nossos interesses, e a gente fala assim, eu preciso arrumar um tempinho para ir lá na casa do irmão Bertano, eu preciso de um tempinho para conversar com meu filho, eu preciso arrumar um tempinho para falar com a minha mulher, eu preciso arrumar um tempinho. A gente está sempre tentando arrumar um tempinho para alguém, mas Deus mostrou que a vida se constitui de relacionamento. Às vezes as nossas ocupações tomam tempo dos relacionamentos. A gente nunca tem tempo. Irmão, eu preciso falar com você, mas eu estou sem tempo. Ih, irmão, precisava ir lá na sua casa. Aí o irmão adoeceu. Ninguém tem tempo para ver o irmão doente. Ninguém tem tempo para visitar uma pessoa que está triste. Ninguém tem tempo para se relacionar com quem está passando por problema. É sempre assim. Pode ser que a gente arrume um tempo para ir lá na festa, mas para ir lá no enterro, para ir lá no hospital, para ir lá na casa do irmão que está triste, a gente tem menos tempo ainda. A gente, às vezes, não tem tempo nem para a nossa família, que está do nosso lado todo dia, a gente não tem tempo. Porque é a correria. Sai de madrugada, chega tarde. Ah, estou sem tempo. A mulher chega para conversar com ela, porque eu estou sem tempo, agora não dá tempo. Pai, não sei o quê, meu filho, não tem tempo não, depois a gente vê isso.
Ah, não vou perder tempo com isso não. Dá teu jeito aí. A gente nunca tem tempo. É um erro que a gente está cometendo. A gente está abrindo mão dos relacionamentos por causa das nossas ocupações. Mas Deus mostrou nos mandamentos, 4 dos 10 mandamentos falam sobre nosso relacionamento com Deus. São 10 mandamentos, né? 4 falam sobre o nosso relacionamento com Ele, enquanto os outros 6 falam do nosso relacionamento com os irmãos. Então quer dizer que todo conjunto de Deus, das suas leis, tem a ver com relacionamento. Jesus resumiu e disse que o mais importante é amar a Deus e amar as pessoas. Olha que interessante. Mateus capítulo 22, verso 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Está aqui na tela. Mateus 22, verso 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus, se relacionar com Deus, ser amigo de Deus. Falamos isso no primeiro propósito da adoração. E o segundo é semelhante a ele. Ame quem? O seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, tudo que Deus planejou na Bíblia Sagrada depende desses 2 mandamentos. Primeiro, adoração, relacionamento com Deus, amar a Deus acima de tudo. Segundo, comunhão, amar o próximo. Se relacionar com as pessoas. São vários níveis de relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, relacionamento comercial. A vida se consiste em relacionamento. E todos esses níveis de relacionamento precisa estar envolvido o amor, porque são os nossos próximos. Olha, toda a lei e todos os profetas dependem do amor. Dependem do amor a Deus e do amor ao próximo. Eu falei, o que você fez hoje durante o dia? Você se relacionou com alguém? Tu foi no mercado, você falou com alguém, você comprou de alguém, você vendeu para alguém, você saiu para trabalhar, você trabalhou para alguém, você recebeu de alguém. Todo o seu relacionamento, você foi para a escola, você aprendeu com alguém. Você foi dar aula, você foi ensinar alguém. E se não tiver amor envolvido nesses relacionamentos, a sua vida não faz sentido. Você vai ser um bom profissional se você amar as pessoas e falar, vou dar o meu melhor para o meu cliente. Porque você está ali, você ama aquela pessoa, você quer amar, derramar amor sobre aquela pessoa, você não vai lá enganar a pessoa, você vai lá servir com amor, como se fosse para Cristo. É esse nível de relacionamento. Se não tiver amor, você vai sair por aí enganando as pessoas, mentindo para as pessoas. Não importa quem é essa pessoa. Se ela é seu patrão, se ela é seu empregado, se é o seu esposo, se é sua esposa, se é seu filho, se é seu pai, se é seu cliente, ou se você é o cliente de alguém, tem um relacionamento e toda a lei e tudo que se constitui dependem do amor. Primeiro a Deus e depois a quem? Ao próximo. Se você não entender isso, que tipo de cristão que nós vamos ser? Cristãos que saem por aí enganando as pessoas, porque a gente não ama as pessoas. Então a gente dá calote, a gente compra e não paga, a gente presta um péssimo serviço, a gente mente para as pessoas, a gente não serve, porque se não tiver amor, a gente vai ser pessoas péssimas pessoas horríveis. Porque quem não ama, mente, quem não ama, engana, extorque, quem não ama, não faz sentido viver sem amor. Então não adianta a gente pegar aqui, a Bíblia diz isso, mas quando a gente vai praticar, a gente não coloca amor. A gente presta o pior serviço.
a gente é o pior pai, a gente acaba sendo o pior marido, a pior esposa, o pior filho, o pior amigo, o pior cliente, o pior patrão, o pior empregado, porque tudo que a gente faz não faz sentido se não tiver amor. Agora, quando você ama o próximo, como a ti, porque, querido, a gente acredita que a gente pensa assim, lembra que eu falei? A gente acha que todo mundo tem que nos amar. Então, quem vai fazer alguma coisa para a gente espera sempre o melhor. Quando alguém vai te dar um presente, você espera um presente melhor. Mas quando você vai dar o presente, às vezes você não tem o mesmo sentimento. Ah, isso aqui tá bom. Mas se fosse a sua vez de ganhar o presente, você esperaria o melhor. Então é sobre isso, sobre dar o que você quer. Amar é isso, é dar o que você quer. Os relacionamentos e não as realizações, compra de bens, são o que mais importa na vida. Os relacionamentos, querido. O que mais importante são os relacionamentos. Então, por que permitimos que os nossos relacionamentos fiquem com a pior parte? Porque às vezes é isso, nos falta o amor. Porque um bom relacionamento é a partir do amor. O amor entre os amigos, o amor entre os cônjuges, o amor entre as pessoas que se relacionam comercialmente, o amor. Ah, pastor, mas como assim? Eu tenho que amar todo mundo? Meu irmão, eu não sei, a Bíblia diz. Não sei se faz sentido para você, mas para mim faz sentido. Amor entre irmãos, amor entre família, amor entre pais e filhos, amor entre amigos, amor entre negócio. Eu amo fazer isso, eu quero fazer isso. E às vezes a gente não nos permite a viver essa vida, porque a gente quer de alguma forma separar a vida cristã da vida social, comercial, familiar. A gente vive, não, igreja, igreja, negócio é negócio. A gente usa muito, a gente já ouviu muitas dessas expressões. É aí que a gente erra, porque a igreja é o corpo de Cristo, são os cidadãos que mudam o mundo, são pessoas que fazem a diferença, é o sal da terra, é a luz do mundo, é a igreja. E a gente quer tirar a igreja do contexto social, a gente quer tirar a igreja do contexto da nossa vida, a nossa vida é puro relacionamento. E se você tira a Bíblia, Deus, dos seus relacionamentos, você vai ser péssimo cidadão. Porque quando você traz toda a palavra, toda a lei e os profetas para a sua vida, que a sua vida é só relacionamento, você viveu hoje, você se relacionou em vários momentos. E quando, às vezes, nesses relacionamentos, você levou em consideração o amor e a palavra de Deus. É sobre isso. Então, permita que os relacionamentos tenham peso de mais importância do que nas realizações. As realizações, sem considerar o amor nos relacionamentos, vão ser péssimas realizações. É sobre isso. As ocupações são um grande inimigo dos relacionamentos. Tornamos-nos preocupados com ganhar a vida, fazer o nosso trabalho, pagar as contas, cumprir metas, como se essas tarefas fossem a razão da nossa vida. Tudo que a gente faz não é a razão da nossa vida. São coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, para cuidar da nossa casa, pagar as nossas contas, honrar nossos compromissos. Mas não é para isso que a gente vive. Tem gente que vive para o trabalho. É escravo do trabalho. É escravo do projeto da vida, mas não vive a vida. Então ele vai trabalhar a vida toda como um escravo daquilo ali. No final da vida ele não teve relacionamento com ninguém. É um pobre solitário que não tem um amigo, não tem uma família, porque ele trocou tudo pelas ocupações. Só que um dia você não vai ter mais força para fazer nada. Vai só restar os relacionamentos. E o que que você... Quais foram os relacionamentos que você construiu durante a sua vida? Nossa razão de viver não são as ocupações do dia a dia. A gente precisa trabalhar, mas se você viver para isso, você vai perder os relacionamentos que são os mais importantes. Elas não são importantes. O objetivo da vida é aprender a amar, tanto a Deus, em primeiro lugar, quanto as pessoas. Vida menos amor é igual a zero. Imagina viver uma vida toda e não amar a Deus, não amar a ninguém. Você acha que você é o quê? Uma ilha? Você não vai conseguir viver como uma ilha, isolado.
sem se relacionar. Não é para isso que Deus nos colocou na igreja. A igreja é uma família. É para nos relacionarmos. O amor é para sempre, querido. Outra razão pela qual Deus nos manda fazer do amor a nossa principal prioridade é que é eterno. O amor não vai acabar. Cessarão as profecias, cessarão as línguas, cessarão tudo, mas o amor permanece. Deus é o próprio amor. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e quem? O maior deles é quem? O amor. O maior é o amor. Então a gente tem que aprender que negócio é esse tão importante. O que é isso, pastor? Vamos orar, vamos trabalhar. Como que estão as coisas nos seus relacionamentos? Quando a vida na Terra está no fim, já viu? Esse dia eu vi um vídeo de uma menina, né, tem pelo menos duas, aí é muito forte. Ela está com câncer. E os médicos falaram que não tem jeito, vai morrer, um ano e pouquinho. E ela estava falando da experiência dela, né? Eu vi ela num podcast, uma, e depois eu vi uma outra que apareceu para mim também. Ela falava sobre isso, sabe? Agora, nada mais na vida dela faz sentido senão as pessoas. Porque ela vai. Não adianta ela estudar, porque ela vai morrer daqui 1 ano, 2 anos. Não adianta ela pensar, comprar, porque ela quer estar perto das pessoas. Ela quer, porque a vida está chegando no fim. Querem em torno de si pessoas. Quando você percebe que a sua vida está acabando, tu já viu os velhinhos? Velhinho mesmo, 90 anos. Ele fala assim, poxa, ele quer ver as pessoas. E é no momento que as pessoas vão embora. Os filhos, os netos, as pessoas estão tão ocupadas com a vida deles, que eles deixam as outras para trás. Deixam os doentes para trás. Mas os doentes e as pessoas que já estão no final da vida, elas querem pessoas perto dela. É nos momentos finais que todos percebemos que são os relacionamentos que constituem a vida. Ser sábio é aprender essa verdade o mais rápido possível. Não espere que você esteja num leito com os seus dias contados para você falar assim, eu preciso de alguém do meu lado. Ah, quem pensou se aquele irmão tivesse aqui? Ah, se minha filha tivesse aqui. Quando você estava bem, você estava do lado da sua filha? Quando você estava bem, você estava do lado da sua esposa? Agora você quer sua esposa do teu lado, você quer seu esposo do teu lado. Então, querido, quando a gente tem a expectativa de que a morte está ali na esquina, a gente fica pensando, fulano não veio me ver, né? Gente, você tem notícia de Bertano? Ah, Bertano tá muito ocupado. Ele nunca mais me ligou, nunca mais falou comigo. Você sabe o que é isso? É relacionamento. A gente sente falta de relacionamento. Mas quando a gente está bom, a gente não quer se relacionar com as pessoas. Isso é falta de amor. Então, que a gente possa entender isso hoje, quando a gente está bem, com saúde, jovens, aprendam a se relacionar, a sinceridade, ame as pessoas, viva do lado das pessoas, porque um dia isso vai acabar, de uma forma ou de outra, ou pelo tempo, ou pela saúde. Tinha pessoas que queriam estar aqui, mas elas não podem estar por quê? E elas sentem falta de nós. Mas será que a gente que está bem, a gente lembra dos que estão doentes, dos órfãos, das viúvas? Ou a gente vai deixando as pessoas para trás? Um dia vão deixar a gente para trás também. Porque se a gente não aprender a se relacionar, se a gente não der importância aos relacionamentos, será que alguém vai se importar com a gente? Seremos avaliados quanto ao nosso amor. Terceira verdade que nos faz entender esse aprendizado do amor como objetivo da sua vida, é que seremos avaliados com base no amor na eternidade. Você sabia que quando chegar no céu, Deus não vai ficar preocupado com o que você ganhou aqui na terra. A nossa maturidade espiritual, ela cresce pela qualidade dos nossos relacionamentos. Uma pessoa madura espiritualmente, você mede pelos relacionamentos dessa pessoa.
No céu, Deus não dirá: me fala aí como é que foi a sua carreira, como está a sua conta bancária, como que foram os seus passeios, seu lazer, conta aí como é que foi lá na terra, o tempo que você passou lá. Deus não vai perguntar isso para você. Na verdade, Deus vai rever como você tratou as outras pessoas, especialmente os necessitados. Jesus disse que a forma de amá-lo é amar a família dele e cuidar das suas necessidades práticas. Jesus, lá em Mateus 25, verso 40, ele diz assim: olha, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Apartai-vos de mim, porque eu tive fome, não me deu de comer. Tive sede, não me deu de beber. Estava nu, não me vestiste. Estava preso, não foste me visitar. Você não se relacionou comigo, porque você não se relacionou com os irmãos. Porque quando você faz para um pequenino, você está fazendo para Deus. Então nós vamos ser avaliados quanto aos nossos relacionamentos na eternidade, não é quanto aos nossos bens, as nossas realizações, as nossas conquistas. Quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai querer saber o quanto nós nos importamos com as outras pessoas. Ah, eu não me meti com ninguém não, Senhor. Eu estou aqui, é Deus, cada um por si, Deus por todos. Não, não vai ter isso, querido. A família é um por um, é todos por um, é todo junto e misturado. É a família de Deus, a partir de um amor sincero. A melhor expressão do amor, querido, é o tempo. Isso aqui é muito legal. Quando eu li isso aqui, isso me impactou muito, porque a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Né? Quando a gente quer uma coisa importante, a gente gasta tempo com aquilo. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que essa coisa tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. O que é importante para você, você dá tempo. Se a sua família é importante, você dá tempo para a sua família. Se a igreja é importante, você tem tempo para a igreja. Se o trabalho é importante, você gasta muito tempo lá. Se a série é importante para você, você está lá. Se a trilogia é importante, você lê toda a trilogia, ela é muito importante. Se a Bíblia é importante, você lê a Bíblia. Você perde tempo, ou você gasta tempo, ou você investe tempo, não sei como você define isso. Mas tem gente que não consegue ler um livro da Bíblia, mas já leu a trilogia lá do Senhor dos Anéis. Já viu a série completa, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia. É o valor que você está dando para as coisas, é o tempo que você investe, passa tempo. Uma pessoa é muito importante para você pelo tempo que você passa com ela. Isso é verdade, você cobra isso das pessoas. Né? Os cônjuges cobram isso um dos outros, os namorados cobram isso. Não me liga, não fala nada, não fala onde foi, não fala que hora sai, não vai chegar, não sei o que está acontecendo. Ah, não me ama mais, não se preocupa comigo, não pergunta como eu estou. A gente quer saber se as pessoas dão importância para a gente a partir do tempo que ela demonstra para a gente. Você quer saber se uma pessoa gosta de você? Quanto tempo ela passa com você? É sobre isso. Medir a importância das coisas está relacionada com o tempo. Se você nunca tem tempo para isso, porque aquilo não é importante para você. Ponto. Não importa o que você diga, é o que você está fazendo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque a outra coisa que está fazendo é mais importante. Porque se não fosse, você não estava lá. É sobre isso, querido. Se você quiser conhecer a prioridade de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. Amém? É importante você entender isso, porque ela ama muito aquilo. Então ela gasta muito tempo com aquilo. O tempo é a sua dádiva mais importante.
pois você só recebeu uma quantidade fixa dele. Você pode fazer mais dinheiro, mas você não pode fazer mais tempo. Quando você dedica o seu tempo a alguém, você está dedicando uma porção da sua vida, que jamais irá recuperar. Água passada não volta. Você passou quanto tempo com aquela pessoa? Aquilo nunca mais vai voltar. Foi um dia, né? A pessoa fala, olha, perdi a minha vida, fiquei casado 20 anos com esse homem, perdi tanto tempo para nada, né? Não tem como recuperar aquele tempo, gente. Tempo perdido na mente da gente, né? É porque a gente pensa assim, é exatamente isso. Quando você dedica seu tempo a alguém, você está dedicando uma porção da sua vida. O seu tempo é a sua vida. Nós aprendemos aqui que nós chegamos aqui com a hora certa de sair. Nós temos um tempo para viver essa vida. Já está determinado o dia que a gente vai sair daqui. Agora, você tem esse tempo precioso, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho. E aí você vai pegar o seu tempo mais precioso que você tem e vai dar esse tempo para alguém, para visitar, para discipular, para ensinar, para ajudar. Você está dando a coisa mais importante que você tem na vida, que é o seu tempo. É por isso que o maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. A gente fala, pastor, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. Irmão, a gente vai fazer uma visita. Pastor, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. Porque às vezes é isso mesmo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver alguns problemas. Porque o tempo é importante. Então, quando você consegue amar a ponto de dar o seu tempo para alguém, para Deus em primeiro lugar, para o próximo, você está dando o melhor de você. Quando você vem aqui adorar a Deus, você está dando o melhor de você. É o seu tempo, você saiu da sua casa, você veio adorar a Deus, Deus está olhando isso, olha, ele me ama mesmo, ele deixou tudo para vir me adorar, para ouvir a minha palavra, dar o tempo dele, ele só tem mais tanto tempo de vida, e todo o tempo que ele tem, ele me dá. Olha que coisa linda, Deus nos avaliando pelo tempo. E como a gente investe também o nosso tempo nos nossos relacionamentos. Conclusão, querido, eu quero te convidar a ficar de pé para nós terminarmos. Você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode dar sem amar, mas não pode amar sem dar. Ninguém ama sem dar, porque a fé sem obra é morta, né? Eu vou dizer para você que eu te amo, mas não te dou nada. Não te dou um tempo, não te dou um presente, não te dou atenção, não te dou um aperto de mão, não te dou um abraço, digo que te amo. Eu evito você. Ninguém pode amar, ou seja, você pode dar sem amar, mas você não pode amar sem dar, porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu. O amor de Deus fez com que Ele desse, Ele deu o seu melhor. Amar significa abrir mão, ceder minhas preferências, meu conforto, meus objetivos, minha segurança, dinheiro, energia, tempo para o benefício de outra pessoa. Isso é amar ao próximo. Se eu digo que amo alguém e eu não dou tempo, eu não dou preferência, eu não dou segurança, eu não ajudo, eu não passo tempo com a pessoa, eu não estou dando nada. Que amor é esse? Que amor é esse pelos irmãos que eu não ofereço nada? Porque agora é o melhor momento para expressar amor, querido? Porque você não sabe até quando terá oportunidade para amar. Eu falava aqui que nós já temos o dia certo de sair daqui. Aí você fala assim, hoje é o dia de amar. Porque até quando? Eu falava sobre essas meninas, né? Que estavam dando testemunho lá, elas falavam sobre isso. Sabe, elas querem estar do lado das pessoas. Uma falou assim, ela dando um conselho, olha gente, para as meninas, quando eu casei, eu falei para o meu marido, eu prefiro ter uma doença terrível do que ter um filho. Porque eu não suporto ter um filho, ficar cuidando, aquela coisa, sabe?
ela queria viver para ela. E ela falou assim, olha, eu lamento muito. E aí o pior é que eu engravidei. E quando eu me apeguei à minha bebê, quando eu fiz 6 meses, eu tive um aborto espontâneo. E aquilo foi terrível para mim. Mas logo depois do aborto, o médico diagnosticou o meu câncer. E ele já estava generalizado. Então eu não vou poder ter filhos. E ele disse que não tem mais o que fazer, eu devo viver mais 1 ano, 1 ano e meio. E eu não vou ter mais nada. Tudo que eu tenho é hoje. É sobre isso. Amar é hoje. Porque tudo que nós temos é hoje. Então, a filha que ela estava tanto disse que não queria, quando ela começou a desenvolver um sentimento, ela falou, eu me arrependo tanto que essa palavra que eu falava isso para meu marido mais de 10 anos de casado, ele queria ter filho, eu não quero, eu sou horrível, não quero, eu prefiro ter uma doença do que ter um filho. E eu tive essa doença. E eu não vou poder ter mais filhos, e eu já estou indo embora. E hoje tudo que eu tenho são as pessoas que me amam, que estão do meu lado nos meus dias. Por que você tem que amar hoje, querido? Porque você não sabe até quando terá a oportunidade. As circunstâncias mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se você quiser expressar seu amor, é melhor que faça agora. Se você quer ser um crente de verdade, começa a expressar seu amor por Deus em primeiro lugar. E começa a amar os seus irmãos, seus relacionamentos. Valorize os relacionamentos. Em todos os níveis. Com os amigos, com os filhos, com os cônjuges. Porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Com quem você precisa começar a passar mais tempo? Eu coloquei algumas perguntas aqui que eu queria que você refletisse nisso. Se você puder fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Com quem você precisa começar a passar mais tempo? O que você precisa eliminar da sua agenda para tornar isso possível? Tem coisas que estão atrapalhando os seus relacionamentos. E você vai ter que fazer escolhas. Que sacrifícios você precisa fazer? É sempre assim, querido. A gente faz escolhas que nos aproxima das pessoas ou que nos afasta das pessoas, da família, dos amigos, da igreja, de Deus. E a gente destrói os nossos relacionamentos e a gente esquece que a gente vai precisar do nosso relacionamento daqui a um tempo. A melhor utilidade que você pode dar à vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. E o melhor momento para amar é agora. Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor, ensina-nos a amar. Com o amor que o Senhor nos amou, o ágape, o amor sofredor, o amor perfeito, o amor que entregou a vida por nós. E a sua palavra nos diz que nós devemos ser capazes de dar a vida pelos nossos irmãos. Senhor, que amor é esse que eu preciso experimentar na minha vida, a ponto de eu amar a minha família, a minha esposa, os meus filhos, gastar tempo com eles, investir a minha vida nos meus irmãos, a igreja do Senhor, os meus irmãos aqui que estão aqui no templo, os meus irmãos que estão em casa, enfermos, os meus irmãos que não puderam vir porque foram impedidos. Eu preciso aprender a amar. Eu preciso aprender a amar a minha família na fé, o meu grupo familiar. Eu preciso amar os meus irmãos com um amor sincero, não fingido, não para dizer que eu amo, mas um amor sofredor, um amor paciente, um amor humilde, um amor verdadeiro, um amor que suporta, um amor que não é invejoso, um amor que não arde em ciúme. Senhor, que amor é esse? Senhor, Espírito Santo de Deus, o que adiantaria, Senhor, segundo a Tua palavra, eu estar aqui
aqui, fazer tantas coisas, mas não fazer por amor. Senhor, que o Senhor derrame sobre a tua igreja nessa noite esse amor. Como nós sempre falamos, ó Pai querido, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, seja derramado sobre os nossos corações. Que esse amor, ó Pai querido, invada a nossa alma nessa noite. Que esse amor invada o nosso sentimento. Um amor que ame o Senhor, que tenha prazer em passar tempo com o Senhor. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos estar na tua presença, porque nós amamos estar na sua família, porque nós amamos estar na sua casa, nós gostamos de passar tempo. É melhor estar um dia na tua presença do que 1000 anos longe de ti. Nós queremos estar contigo eternamente, mas nos ensina a amar esse dia de hoje na tua casa, na tua presença. Nos ensina a amar a nossa família, Senhor. Nos ensina a amar os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos vizinhos. Amar, ó Pai querido, os nossos clientes. Amar, ó Pai querido, os nossos patrões, os nossos funcionários. Nos ensina a amar, Senhor, a nossa família, porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Meu Deus, que o Senhor venha revelar a cada um de nós nessa noite o que era o amor verdadeiro, e que nós possamos seguir esse caminho, buscar esse caminho, o caminho do amor. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aleluia, aleluia. No amor do nosso Pai, somos um. No amor de Jesus. Você pode cantar esse refrão? Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. A aliança do Senhor, a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existe mais barreiras em meu ser. Eu sou livre. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Diga esse refrão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Digamos todos juntos, amém. Que vá em paz, que Deus te abençoe. Lembre-se, o melhor momento para amar é agora.